Direito processual penal, princípios da ação penal. Continuando a falar dos princípios da ação penal, vamos falar agora sobre os princípios situacionais, iniciando pelo princípio da oficialidade, que nada mais é que o princípio que delimita a legitimação para a persecução penal, sendo esta pertencente ao Estado, que tem o poder-dever de fazer a persecução. Lembrando que esse poder do Estado de fazer a persecução penal, ele mitiga o princípio da paridade de armas, que é mais amplamente estudado nas aulas de CPC, por força do poderio estatal à sua disposição. E somente lembrando, o princípio da paridade de armas está disposto no artigo 5º da CF, e o artigo 5º diz que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. Embora esse artigo reflita a igualdade material, é importante salientar que também é necessária a igualdade formal. E existem vários dispositivos no CPP que demonstram essa igualdade. Temos ainda um julgado do STF, esse recurso em mandado de segurança 21884 de 1994, quando expressa exatamente isso, dizendo que a acusação e defesa devem estar em igualdade de condições, não sendo agasalhável constitucionalmente interpretação de normas reveladoras da ordem jurídica que desague em tratamento diferencial. Os fundamentos do princípio da oficialidade fazem menção a justamente o sistema acusatório agasalhado pelo Código de Processo Penal, que é o sistema acusatório impuro, que, conforme já foi estudado, delega a investigação preliminar à Polícia Judiciária e ao Ministério Público, salvo quando provocado em relação a direitos e garantias fundamentais. Portanto, o juiz tem poder residual em relação à persecução penal. Dessa forma, teremos que a investigação fica a cargo da Polícia Judiciária, a denúncia a cargo do Ministério Público, a queixa a cargo do querelante e a aplicação da pena a cargo do juiz, que é o longa-manos do Estado. A investigação em relação à Polícia Judiciária é regulamentada no artigo 144, parágrafo 1º, inciso 1 e parágrafo 4 da CF, que diz que a Polícia Federal, instituída por lei como órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se a apurar infrações penais contra a ordem política e social ou em detrimento de bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas, assim como outras infrações cuja prática tenha repercussão interestadual ou internacional e exija repressão uniforme, segundo se dispuser em lei. E o parágrafo 4º complementa que as polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, incumbem, ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares. Temos ainda que o titular da ação pública, que é o único que pode oferecer a denúncia, é o Ministério Público, nos termos do artigo 129.1 da CF, que diz que são funções institucionais do Ministério Público promover privativamente a ação penal pública na forma da lei. Ou ainda, o querelante poderá promover a queixa nos termos do artigo 30 do CPP, que diz que o ofendido ou a quem tenha qualidade para representá-lo caberá intentar a ação privada. E, por fim, a aplicação da pena caberá ao juiz, que é o longa-manos do Estado, nos termos do artigo 65 da LEP, que diz que a execução penal competirá ao juiz indicado na lei local de organização judiciária e, na sua ausência, ao da sentença. E conforme estudado anteriormente, o ius perseguente in judicio, que é o direito de perseguir em juízo o ofensor, pertence ao Estado, bem como o ius puniendi, que é o direito de punir. E nós comentamos sobre isso quando falamos nos sujeitos do crime nas aulas de direito penal. Em relação aos momentos da oficialidade, nós temos que ele se dá na fase persecutiva da ação penal privada ou ação penal pública. No entanto, é importante prestar atenção porque na ação penal privada
ela somente se dá oficialmente na fase pré-processual, delegando então o Estado na ação privada o ius perseguente judicium, tanto na fase pré-processual como na fase processual. Entretanto, o Estado transfere ao particular, após a fase pré-processual, esse direito de perseguir em juízo o seu ofensor. No entanto, ele não fornece o ius puniendi, que somente pertence ao Estado, surgindo então as exceções ao princípio da oficialidade, que se dá na ação penal privada, nos termos do artigo 30 do CPP, que diz que ao ofendido ou a quem tenha qualidade para representá-lo, caberá intentar a ação privada, através desse poder fornecido pelo Estado de perseguir em juízo seu ofensor, e como já falamos, somente após a fase pré-processual. E aí é importante prestar atenção com relação à ação privada subsidiária da pública, que já foi estudada em aula anterior, e está definida no artigo 29 do CPP, que diz que será admitida ação privada nos crimes de ação pública se essa não for intentada no prazo legal, cabendo ao Ministério Público aditar a queixa, repudiá-la e oferecer denúncia substitutiva, intervir em todos os termos do processo, fornecer elementos de prova, interpor recurso e a todo tempo, no caso de negligência do querelante, retomar a ação como parte principal. Dessa forma, é possível perceber que a legislação não transfere ou mitiga a persecução penal no caso da ação penal privada subsidiária da pública. Portanto, a persecução continua sendo do Ministério Público na ação penal privada subsidiária da pública. Outra exceção é a questão da ação penal pública condicionada, disposta no artigo 24 do CPP, que diz que nos crimes de ação pública essa será promovida por denúncia do Ministério Público, mas dependerá, quando a lei o exigir, de requisição do ministro da Justiça ou de representação do ofendido ou de quem tenha qualidade para representá-lo. Dessa forma, a representação do ofendido ou a requisição do ministro da Justiça apenas mitiga a persecução do Ministério Público. Dessa forma, ele também não transfere a persecução penal, apenas mitiga essa persecução, até que seja apresentada a representação ou a requisição do ministro da Justiça.